Bem, meus irmãos e irmãs, hoje eu me sinto na obrigação de falar um pouquinho sobre a segunda leitura. A gente ouvindo assim a segunda leitura, a gente pode ter a impressão de que na igreja não tem muito valor o matrimônio. Parece que se exalta ali somente o celibato, né? O celibato em função das coisas do reino. Primeiro a gente tem que compreender em que situação São Paulo escreveu esse texto. A carta de São Paulo aos Coríntios é uma defesa de São Paulo diante da comunidade, ou pelo menos de algumas pessoas da comunidade, que o criticavam e que diziam que ele nem era apóstolo. E uma das coisas criticadas em São Paulo é que ele não se casara. Os outros apóstolos eram casados e Paulo não era. Mais ou menos o que se fala hoje ainda tem essa maneira de pensar, né? Pessoa que não se casou é olhada meio assim como segunda categoria, né? Tia, ficou para tia, ficou para tio, né? Tem ainda um certo rancorzinho com relação a isso. E Paulo então ele vai se defender diante da comunidade corintiana, dizer, não, né? Estou tranquilo, não sou nenhum anormal, não sou nenhum esquisito. Eu apenas fiz essa opção e mostra e demonstra através dessa leitura as vantagens que ele tem, né? Ele pode se dedicar mais a anunciar o reino, a falar do reino. Mas de maneira nenhuma São Paulo fala contra o sacramento do matrimônio. E para tirar um pouco essa impressão, e aproveitando essa oportunidade dessa primeira leitura, dessa segunda leitura, eu queria recordar hoje um tema muito forte na igreja. Não sei se vocês têm ouvido falar sobre isso, que é o tema da espiritualidade conjugal. O que é a espiritualidade conjugal? O sacramento do matrimônio, o casamento, é um caminho através do qual você se santifica. Vou dar um exemplo aqui um pouquinho exagerado para mostrar o que eu quero dizer com isso. Imagine uma mulher, tem um monte de coisa para fazer em casa, né? Trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, e aí tem roupa para lavar, tem comida para fazer, tem casa para limpar. E essa mulher ainda fica pensando assim, nossa, eu tenho que fazer tudo depressa porque ainda quero rezar o terço. Depois de terminar tudo isso que eu tenho que fazer, eu quero rezar o terço. E naquele dia, ela não consegue, se atrasou lá, tinha mais serviço, e ela não conseguiu rezar o terço. Aí a gente poderia pensar, nossa, ela não rezou o terço, ela falhou. Não. Dentro da espiritualidade conjugal, o lavar a roupa, o limpar a casa, o preparar a refeição, isso tudo é uma oração. Isso tudo, essa mulher, o marido também, glorifica a Deus por essas realidades feitas dentro do sacramento do matrimônio. Ou seja, o caminho de salvação, você vai chegar ao céu, quem é casado, ou quem está pensando em se casar, vai chegar ao céu pelo caminho do matrimônio. O matrimônio é um caminho de santificação. Ele santifica, ele tira a pessoa, coloca na pessoa um jeito diferente de pensar, um jeito de Deus pensar. Eu quero destacar aqui nessa lista de hoje, bem de passagem, rapidamente, 3 grandes características da espiritualidade conjugal. A primeira grande característica da espiritualidade conjugal é o sacramento do matrimônio. Gente, casar-se na igreja é um ato de humildade. Só decide se casar na igreja o casal que humildemente reconhece no seu coração que sozinho não conseguiria dar conta do recado que é o sacramento do matrimônio. É como se a mulher parasse para pensar e dissesse, meu Jesus, como é que eu vou amar esse homem por toda a minha vida? 30, 40, 50 anos, a gente vai envelhecendo, vai ficando mais chato, mais triste. É como se esse homem parasse e dissesse, minha Nossa Senhora, como é que eu vou amar essa mulher
conviver com essa mulher até o final da minha vida. 50 anos, 60 anos com essa mulher. E reconhecesse no seu coração que sozinho não conseguiria fazer isso. Por isso vem pedir à igreja o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio não é apenas uma bênção, como muitos pensam. O sacramento do matrimônio é um sacramento. Sacramento, a gente aprendeu na catequese de primeira comunhão, é um sinal sensível da graça de Deus. É um sinal que eu vejo, é um sinal que eu ouço, é um sinal que eu sinto o cheiro, é um sinal que eu posso tocar, através do qual Deus comunica para mim a sua força, a sua graça. E no sacramento do matrimônio, o sinal sensível é o próprio casal. Você se lembra do dia do seu casamento? Você estava tão nervoso, que não lembra mais nada. Você veio algumas vezes participar do casamento de alguma pessoa. Tem um momento na hora do casamento em que o homem virado para a mulher, eles se recebem um ao outro. É aquela expressão, né? Eu gosto muito de usar essa expressão. Fulano de tal, recebo você como minha esposa, prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, amar, respeitar você todos os dias da nossa vida. Nesse momento, quando o homem fala essas palavras para a mulher, o homem está dando para essa mulher o Espírito Santo, para que essa mulher possa ser esposa e mãe. Quando a mulher fala essas palavras para o homem, a mulher está dando para o homem o Espírito Santo, para que ele possa ser esposo e pai. Mas não é qualquer esposa, não é qualquer mãe, não é qualquer esposo, não é qualquer pai. A imagem que inspira é Maria e José. É ser uma esposa como Maria, é ser uma mãe como Maria, é ser um pai como José, é ser um esposo como José. É alto, é sonhar alto, é pedir alto, é pedir para Deus uma grande graça. E vejam bem a ordem que eu coloquei, até tem que tomar cuidado para falar, que às vezes eu falo errado. Esposa e mãe, esposo e pai. A primeira realidade do matrimônio é ser esposa, é ser esposo. Quando nascem os filhos, a gente tem uma tendência de inverter isso. A mulher passa a ser mãe, depois, se der tempo, ela vai ser esposa. O marido passa a ser pai, depois, se tiver um tempo, ele vai ser esposo. Está errado. É esposo em primeiro lugar, é esposa em primeiro lugar. Um apoia o outro na graça de Jesus Cristo, e neste apoio vão se encostando todas as outras coisas. Vem filhos, vem parente, vem problemas, vem vizinho, vem a sogra morar em casa, vem a mãe morar em casa. Mas se está solidificado, né? Se existe aí o sacramento do matrimônio, se os dois estão apoiando um no outro, pode encostar o que quiser. Não cai, porque está firme, está solidificado, está firme ali com o sacramento do matrimônio. Então, gente, sacramento não é bênção, sacramento é sacramento. Faz parte do rito da celebração do sacramento do matrimônio a bênção, mas ela é um apetrecho. O centro é a presença do Espírito Santo. O centro é o Espírito Santo dado para o homem. Só caso na igreja quem é humilde, quem reconhece que sozinho não daria conta de viver a dimensão, a extensão do sacramento do matrimônio. Mas eu estou falando de espiritualidade conjugal. Tem uma outra palavrinha, a palavrinha abnegação. Ab, em latim, quer dizer para. É uma palavrinha que indica para. Então, abnegação é negar para. O negar-se para. Dentro do matrimônio, a gente aprende a abnegação.
a se negar para. Vocês notaram já como que nós nascemos egoístas? Uma criança pequenininha, de 3, 4 meses, 6 meses, ela não quer saber se o pai outro dia tem que trabalhar, se a mãe outro dia vai levantar cedo, se tem um monte de coisa para fazer. Se de noite, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, ela sentir uma disposiçãozinha lá de fome, ela põe a boca no mundo, ela berra. O pai se vira, a mãe se vira, o vizinho se dane, ela quer colocar coisa na sua barriga, ela quer resolver o seu problema. Tem gente que tem 70 anos e parece uma criança de 2 meses de idade, porque não é capaz de abrir mão de nada. Ele acha que ele é o centro da terra. Todo mundo tem que fazer o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer. E o sacramento do matrimônio, dentro da abnegação, vai quebrando o nosso egoísmo. Quantas vezes a mulher tem que morrer por causa do marido, por causa dos filhos, por causa da família? Quantas vezes o marido tem que morrer por causa da esposa, por causa dos filhos, por causa da família? Então Deus vai batendo fundo, tão fundo que às vezes nós ficamos até revoltados. Nunca ficou revoltado? Às vezes ficamos até revoltados. E Deus vai quebrando, Deus vai nos modificando, Deus vai nos tirando de nós mesmos para colocar para os outros. Dentro do sacramento do matrimônio, se você fizer a caminhada, você vai se tornando mais paciente, você vai aprendendo a rezar mais, você vai aprendendo a dimensão do perdão, você vai aprendendo a esperar, você vai aprendendo a ver que as coisas não são como estão dentro da sua cabeça, as coisas não são como elas são, e você vai aprendendo a conviver com essas coisas e com essa realidade. Isso se chama abnegação. Negar-se ao outro, morrer para que o outro tenha vida. Isso dentro do sacramento do matrimônio é vivo, é muito forte. Mas a gente só faz isso se tiver o Espírito Santo. Senão a gente dá um pico, dá um chute em tudo e some, desaparece, nunca mais manda notícias. Mas se você tiver o Espírito Santo, você vai aproveitando dessas oportunidades. E a terceira palavrinha é a palavra oração. Vocês parecem um rico que pediu esmola. Quando eu vou cumprimentar vocês lá no final da missa, vocês dizem para mim: padre, reza para mim, padre, porque a sua oração é forte. Eu rezo mesmo, gosto de rezar, mas eu não precisaria rezar. Vocês casados, vocês têm uma oração muito mais forte que a minha. Vocês têm a oração conjugal, é que vocês não praticam. É difícil encontrar um casal que reza junto todos os dias. Encontra casal que o marido reza, a mulher reza, mas que os dois rezam juntos, que os dois fazem a oração conjugal, é muito difícil. E vocês têm oração conjugal, rezar juntos. Homem e mulher, marido e esposa, estarem em comunhão de alma, rezando, pedindo por uma necessidade. O próprio Jesus escreveram o que Jesus falou, escrito no Evangelho, onde 2 pessoas estiverem de acordo para pedirem alguma coisa que estejam precisando, eu vou atendê-los. Olha aí, 2 pessoas, eu não tenho 2 pessoas. Eu quero dizer sozinho, só quando eu vou os padres, se a gente reza junto, mas é raro. Vocês têm o dom dessa oração conjugal. Aproveite isso, rezem juntos. Ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Mas rezem. Peçam juntos. Façam essa comunhão, peçam pela comunidade. Tem tantos problemas aí. Só olha, vamos rezar por essa intenção, vamos pedir por essa intenção, vamos colocar essa intenção diante de Deus. Olha aí a oração conjugal. Então espero que a gente não vá embora hoje pensando que a gente não tem o que fazer. O sacramento do matrimônio é uma riqueza. O sacramento do matrimônio é uma vida profunda. E bem-aventurados vocês que têm esse sacramento. Vivam esse sacramento. Façam desse sacramento um caminho, uma direção, um jeito de vocês chegarem no céu. Lá no céu, a gente vai se encontrar.
Esse irmão dizia para mim assim: padre, lembra aquela missa que eu fui lá no primeiro dia de fevereiro lá de 2015? Olha, ainda bem que eu vi aquilo lá, hein? Porque eu cheguei aqui no céu subindo através do meu sacramento de batismo, né? Me salvando através do meu sacramento de batismo. Tá? Diante de Jesus e de nossa Senhora. Amém.